Meu caro Emanuel, caríssimos dirigentes, presidente do sindicato, dos jogadores de futebol, demais dirigentes, representante da Liga e todos os demais, se me esquecer de alguém, as minhas desculpas antecipadas, minhas senhoras e meus senhores. Eu devo ser o único aqui que não sou propriamente nenhum especialista em nenhuma das matérias que os meus amigos debateram. Mas o Emanuel Medeiros fez-me este convite para eu vir aqui, como cidadão, dar algumas opiniões sobre esta matéria. Isso eu tenho, algumas opiniões, umas mais polémicas do que outras, umas mais consensuais do que outras. Mas prometi justamente que vinha aqui dar esse meu testemunho e aqui estou. Primeiro quero felicitar o Emanuel Medeiros por mais esta iniciativa. No meu caso, já é a segunda vez que participo numa iniciativa por si liderada. A primeira foi há uns 4 ou 5 anos atrás. E acho que está de parabéns. Está de parabéns porque discutir e debater estas matérias da integridade, da ética, da transparência, da responsabilidade no desporto em geral, e eu diria no futebol em particular, é absolutamente essencial. Mesmo que depois passar das palavras aos atos não seja fácil. Depois de termos mesmo a convicção de que mudar o estado da arte é sempre difícil. Não vamos ter expectativas muito altas, porque senão ficamos todos desiludidos. Em qualquer circunstância, é sempre melhor debater do que não debater. É sempre melhor resistir do que desistir. É sempre melhor fazer pedagogia do que aceitar as coisas tal como elas estão. E por isso, meu caro Emanuel, muitos parabéns por esta iniciativa. Parabéns também a todos quantos participaram e que uma flor de esperança, uma centelha de esperança possa surgir para que daqui a 1, 2 ou vários anos as coisas possam ser melhores no mundo do desporto em geral e do futebol em particular. Posto isto, prometi deixar um bocadinho aqui das minhas reflexões. Primeiro, 3 notas prévias. Faz-me enorme impressão como cidadão a passividade que a nossa sociedade tem, de um modo geral, em relação às falhas, aos erros, à falta de ética ou à falta de integridade no desporto em geral. A mesma sociedade que normalmente é brutal, implacável, perante os políticos que falham, perante os políticos que erram, e é bom que seja implacável. A mesma sociedade que normalmente é duríssima para com os empresários, para com os banqueiros, ou que são corruptos, ou que são relapsos, e ainda bem que o é. Essa mesma sociedade, de modo geral, depois é excessivamente tolerante, uma tolerância às vezes que faz impressão, relativamente a erros de gestão no domínio do desporto, a falhas éticas no domínio do desporto, a falta de transparência no domínio do desporto. Esta dualidade de critérios da sociedade, que é dura perante uns setores e é tolerante perante outros, não é uma coisa sadia. É uma coisa má. A primeira crítica é para todos nós. Antes de sermos dirigentes, seja do que for, somos cidadãos. E não é possível esta dualidade de procedimentos e de comportamento. A segunda coisa que me faz enorme impressão é que nos últimos anos, em vários setores, muita coisa de importante e de estrutural mudou. No futebol, no desporto em geral, no futebol em particular, muito pouco. E eu quero dizer que só estou a falar ao nível do dirigismo. Não estou a falar do jogo dentro do campo. Mas se repararem as mudanças brutais que aconteceram, felizmente, na nossa sociedade nos últimos anos, por exemplo, no domínio da banca. Escândalos e mais escândalos. Mas, finalmente, as regras mudaram brutalmente. E são muito apertadas. E são muito rigorosas. Hoje é muito difícil qualquer cidadão que não tenha um comportamento de integridade ser gestor de um banco. Há 10 ou 20 anos atrás não era assim. Mesmo as mudanças que aconteceram no domínio empresarial em geral. Há muitos déficits ainda de gestão, mas houve uma evolução enorme. Até no domínio da política, aí menos.
mas o escrutínio é maior e a responsabilização é mais acentuada. No domínio do desporto em geral e do futebol em particular, a sensação que eu tenho é que nada de estrutural mudou. Pelo menos é esta a percepção pública, justa ou injustamente. Em alguns casos até fica a ideia que piorou. E isto não é bom. E não é bom, em terceiro lugar, por esta razão, é que o desporto em geral e o futebol em particular têm uma função social de uma relevância ímpar. Movimentam, não estou a falar dos milhões dos negócios, mas movimentam milhões de pessoas na componente do debate, da participação, da intervenção. E, portanto, tem uma componente de exemplo e de referência. Se o exemplo que vem de cima e de uma função social relevante é um mau exemplo, contamina negativamente a sociedade. Por isso é que debater estas matérias, mesmo que os avanços não sejam grandes, é fundamental. E deixem-me aqui dizer-vos que tenho muita dificuldade em perceber que algumas mudanças, já não direi mudanças profundíssimas, mas que algumas mudanças não sejam feitas. Porque carece apenas de vontade, nada mais. De algum desapego aos lugares, não muito mais. De algum desprendimento, não muito mais. Por exemplo, não compreendo que não exista hoje, ao nível das várias instituições, dos vários patamares, no desporto em geral e no futebol em particular, um princípio de limitação de mandatos. Já há, por exemplo, que eu saiba, ao nível da Federação Portuguesa de Futebol, ao nível da Liga, de clubes, e haverá mais uma ou outra instituição. Bem, mas devia ser generalizado ao nível dos clubes, ao nível das associações. Desculpem que vos diga. Claro que quem está nos lugares achará sempre muito mal esta minha ideia, com certeza. Mas muitos anos no poder é mau para todos. Para a sociedade, para a empresa, para a instituição, onde está muitos anos no poder. Não é apenas perda de energia, não é apenas perda de iniciativa. Não. Muitos anos no poder, nós sabemos bem que nesta área de que estamos a falar, favorece a corrupção, favorece o clientelismo, favorece a negociata e não favorece a transparência, a ética e a integridade. Esta é que é a verdade. E é importante, de facto, favorecer a renovação como instrumento para que haja uma transparência muito maior. A todos os níveis. Sobretudo, desde logo, ao nível dos clubes, evidentemente. Segundo exemplo. Olho aqui para esta plateia e digo, mas porquê é que nós não temos, aqui até não está mal representado, mas porquê é que nós não temos mais mulheres no domínio do dirigismo, do desporto em geral e do futebol em particular? Não pensem que esta é uma questão de pormenor. Não é uma questão de pormenor. E eu acho que mais mulheres no desporto, no dirigismo desportivo e do futebol em especial, só trariam vantagens. Não é uma questão de ser simpático para as mulheres, nem de ser uma moda. Não, não é. É que as mulheres, no domínio da gestão, no domínio do dirigismo, seja a que nível for, na banca, nos seguros, na vida empresarial, em qualquer das atividades, as mulheres aportam alguns dados que são muito importantes e que fazem a diferença. Boa educação, melhores maneiras, práticas de gestão mais saudáveis, maior generosidade, maior vontade de favorecer a transparência e de combater a corrupção. Estas características são normalmente características que as mulheres aportam para os cargos, para os lugares e para as funções que desempenham. E por isso era muito importante mais mulheres, há algumas, poucas, também no dirigismo ao nível do desporto. Em algumas atividades, por exemplo, na vida política, consagrou-se já há vários anos um regime de cotas nesta matéria. Mas também nos reguladores, por exemplo. Sejamos francos, nenhum de nós, em teoria, é adepto de um sistema de cotas. As coisas deviam fluir com toda a naturalidade. Mas às vezes é necessário
um safanão desta natureza, um sobressalto cívico desta natureza, para conseguir o objetivo, a sensibilidade feminina nesta área só poderia ser útil. Terceiro exemplo. É preciso também caminhar para uma maior profissionalização da gestão nesta área. Sobretudo, deixem-me dizer, ao nível dos clubes. Ser dirigente de um grande clube, ou de um pequeno, ou de um médio, mas mais daqueles que têm maior significado, não pode ser apenas fruto de vontade, disponibilidade, paixão, emoção. Isso conta, mas não chega. É preciso, a todos os níveis, porque esta é uma atividade fundamental, é necessário que haja critérios de gestão rigorosa, profissional. Ou seja, não se é dirigente de um clube, gestor de um clube, apenas porque se tem vontade e disponibilidade. É preciso também ter requisitos de profissionalismo da gestão. Deixem-me dizer-vos, hoje ninguém é gestor de um banco sem passar por uma apreciação prévia de uma entidade reguladora. Nos seguros é semelhante. Não estou a dizer que seja preciso dar esse passo tão grande no domínio do desporto e do futebol, mas ao menos estabelecer um conjunto de regras mínimas. Regras mínimas que permitam dizer, cumprindo estas regras, um senhor pode ser dirigente. Não cumprindo estas regras, não pode ser dirigente. Não é para punir ninguém, é para prevenir. Prevenir a má gestão e para promover a responsabilidade. E dentro disto, deixem-me ser ainda mais cruel. Porque todos nós sabemos que é assim. É preciso haver uma claríssima separação entre a vida pessoal do dirigente e a vida profissional do dirigente. Entre os negócios pessoais do dirigente e os negócios profissionais do clube ou da SAD que ele representa. Esta confusão entre a vida pessoal e a vida profissional é qualquer coisa de absolutamente promíscuo. E depois cá fora as pessoas percebem. E isto é uma péssima imagem. E para não dar muitos mais exemplos, branqueamento de capitais. Eu sei que estas coisas são sempre difíceis de abordar, mas devem ser abordadas. Hoje houve uma evolução brutal na sociedade europeia, na sociedade portuguesa, em matéria de combate ao branqueamento de capitais. Com regras europeias adaptadas cá dentro, muito fortes, muito rigorosas. E que em muitos setores é aplicada, de facto, de uma forma quase implacável. Eu devo dizer, muitas vezes vejo pessoas, minhas amigas, meus colegas a acharem que é demais. Eu não acho que seja demais. Nesta matéria não é demais. Ora, nos clubes de futebol não é assim, infelizmente. Ainda há demasiados testas de ferro. No desporto em geral, no futebol em particular. Há demasiado testas de ferro. É muito difícil conhecer o beneficiário final desta empresa ou daquela sociedade. A relação entre fundos, agentes do futebol e tudo isso é, às vezes, de uma confusão enorme. E toda a gente sabe. A lavagem de dinheiro que passa por essa atividade toda. A mesma atividade que tem uma função social relevante, que contamina positiva ou negativamente a sociedade. E eu acho que tudo isto, dei apenas 4 exemplos. 4 exemplos. Não são 10. Porque quando nós não temos, quando para nós tudo é prioritário, acabamos por não ter prioridades nenhuma. Algumas que eu acho que poderiam ser prioritárias para introduzir uma cultura de mudança. Mudança no sentido exatamente como vocês debateram da integridade, que o mesmo é dizer da ética, da transparência, da responsabilização. E deixem-me dizer, antes de me despedir, o seguinte. Tudo isto é importante, não é para enfeitar o discurso. Isto é importante desde logo para defender os dirigentes sérios que também há no desporto e no futebol. É que também há gente séria. Mas como a atividade em geral tem uma imagem profundamente negativa, paga o justo pelo pecador. Vai tudo na enxurrada. Naquela ideia negativa, mas que é muito da nossa sociedade, de tudo generalizar,
Passam todos por iguais. É aquela ideia de que são todos corruptos, são todos vigaristas, mas não são todos. Mas atenção, só há uma forma de separar as águas. Só há uma forma de promover os bons dirigentes. É ter a capacidade de ter regras e práticas diferentes que não permitam que alguns contaminem a atividade geral, a atividade de todos. E depois, sobretudo, é importante para criar uma cultura do exemplo. Aquilo que faz melhor a uma sociedade, a um setor, a uma atividade, não é tanto o discurso que se faz, não é a lei que se aprova, é o exemplo que se dá. É o exemplo que se dá. Deixa-me terminar com estas duas notas. Eu não sou especialista, mas as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito de desporto e de futebol em particular. Para as pessoas que não sabem, eu sou do Benfica. Mas o treinador que eu verdadeiramente adoro, não estou a falar de práticas de desporto, o treinador que eu adoro em termos de comportamento é o treinador do Sport. Porque acho que é um gentleman. É um gentleman. Não estou a falar da componente técnica, tática, mas do comportamento, das declarações que faz, na forma e no conteúdo. É um gentleman. E eu acho que esses exemplos é que têm que ser desenvolvidos em todas as outras áreas. Este é um bom exemplo pela positiva. Uma pessoa que é cordato, que é correto, que é educado. Coisa que na área do desporto é desde logo um requisito, às vezes, muito escasso e muito raro. Mas depois deixa-me dar um exemplo pela negativa, que ainda aconteceu recentemente. Nada de pessoal, mas uma jornalista faz uma pergunta que alegadamente não poderia ser feita para um treinador de futebol. O Conselho de Disciplina da Federação instaura um processo disciplinar. Do meu ponto de vista, já mal. Mas depois vem um ministro dar uma lição de moral ao Conselho de Disciplina e dizer que aquilo é inadmissível. E o mesmo Conselho de Disciplina diz, passado meia hora ou uma hora do ministro se pronunciarem, que, não senhor, aquilo não é para nada. Ou seja, o grau de independência dos órgãos em relação ao poder político é zero. Zero. São vários erros aqui ao mesmo tempo. Na minha opinião, o erro de se meter como uma jornalista que acho que cumpriu a sua missão. O erro de não perceber que a liberdade de imprensa é um direito que está acima das outras regras, mas para mim depois ainda custa mais a outra componente, que é a falta de independência. Eu sei que ser-se independente não é uma tarefa fácil. Mas quem é juiz de alguma coisa e quem está num órgão desta natureza tem que ser. Tem que ser um bocadinho mais do que um simples burocrata. Nestas matérias é preciso terem atenção que é como a mulher de César. Não basta ser séria, também tem que parecer. E aqui não me pareceu que houvesse nenhuma independência. Eu acho que nós temos que dar os bons exemplos para os intensificar, os estimular e os incentivar. Nós temos que apresentar os bons dirigentes, que também os há, sérios, rigorosos, que são construtivos, para que esses bons exemplos se multipliquem. E devemos ter outras práticas para justamente impedir que a má imagem se vá desenvolvendo e se vá aprofundando. Como eu sou um otimista, não sei tanto como outros, mas sou um grande otimista, tenho sempre esperança que as coisas vão mudando. Mas termino como comecei, meu caro Emanuel e caros amigos, é uma força de expressão, porque a maior parte não conheço, não tenho o gosto de conhecer, mas quero dizer-vos que, independentemente dos resultados práticos que ocorram, independentemente das mudanças que venham ou não venham a concretizar-se, uma iniciativa desta natureza é sempre bom para uma pessoa debater aquilo que muitas vezes não é fácil de dizer. Sobretudo que não é fácil de dizer em voz alta. É mais fácil dizer à mesa do café, mas dizer em voz alta, cara a cara, olhos nos olhos, com toda a verdade e a transparência. Só por isso, meu amigo e todos,
os que participaram merecem uma grande palavra de felicitação. Parabéns, bem-ajam e obrigado por esta oportunidade que me deram de eu desabafar um bocadinho convosco. Foi apenas desabafar. Muito obrigado. Caro Luís, e os senhores meus amigos, membros da comunicação social, todos quantos nos dão o privilégio, o prazer, a honra de nos seguirem, e são muitos, pelas várias plataformas sociais que utilizamos para difundir a nossa imagem. A nossa imagem, uma imagem de independência, uma imagem de irreverência, uma imagem que não cava trincheiras para dizer o que pensa e que também não busca alibis para deixar de fazer o que está ao seu alcance e aquilo que tem que ser feito. Mas a minha primeira palavra é apenas uma palavra que sintetiza quer as razões pelas quais eu convidei o Dr. Luís Marcos Mendes, quer também por ser aquilo que nos define. Independência. Independência. E se outras razões não existissem, e existem, essa era, sem dúvida, uma que vem logo à cabeça. Habituámo-nos a ouvi-lo em vários fóruns sobre matérias de relevante interesse nacional. Há quem concorde, há quem discorde, mas é inquestionável que para assumir publicamente o que se pensa, num país como este, num tempo como este, com as dependências que se conhecem, com a tibieza que também é panágio de muitos setores da nossa sociedade, no que diz respeito à frontalidade, à assunção de posições, este exemplo de independência e coragem são apanágio do meu caro amigo Luís Marcos Mendes. Conhecemos-nos há muitos anos, mas na nossa relação não há deve nem haver. E por isso apreciei muito a frontalidade da sua mensagem. Eu chamou-lhe... Como é que foi, Luís, que você disse? Um desabafo. E eu disse-lhe, e que desabafo? Porque é precisamente este reality check que importa fazer. Abrindo um setor que é tão conservador e que ao mesmo tempo encerra tanta potencialidade, há divergência de opiniões. E uma opinião que vem de forma abnegada e desinteressada, independente, frontal, lúcida, certeira, é sempre bem-vinda. Por isso, quero-lhe agradecer ter aceitado o convite e ter connosco partilhado essas considerações que são absolutamente atuais, prementes, que requerem não apenas a nossa atenção e a nossa reflexão, mas requerem, de facto, a assunção da liderança que os tempos exigem e que cada um de nós merece. Falou, Luís, da necessidade de reformas profundas para que o desporto, e em particular o futebol, possam reganhar a confiança das pessoas, possam restaurar a sua reputação, tão danificada tem sido ao longo dos tempos, possam reconquistar até a autoestima, que advém do facto de podermos todos usufruir, apreciar, trabalhar num setor que queremos honrado, digno e no qual nos sintamos confortáveis. Estes requisitos foram, de resto, requisitos que me pautaram desde a primeira hora em que, em 1993, aceitei ir a eleições para ocupar um cargo no desporto. Filo, bem sabendo do anátema que incidia sobre o futebol.
bem sabendo do preconceito a que me sujeitava, bem sabendo da visão deturpada, muitas vezes da atitude tribal, injusta, boçal, implacável, de quem julga sem legitimidade ou mesmo de quem julga sem fundamento. Mas eu nunca fui daqueles que optou pelo caminho fácil. Nunca fui daqueles que optei pela saída mais confortável. Nunca fui daqueles que optei pelas conveniências. Eu fiz sempre o caminho das pedras, remando contra a maré, muitas vezes só, isolado, contando comigo, com a minha voz e com a minha consciência. E com um punhado de pessoas que, de facto, reconheciam que o desporto merecia um salto qualitativo, que merecia rasgar um futuro edificante, que fosse capaz de utilizar todo o potencial de um setor, de uma indústria, que é uma indústria absolutamente incomparável com outras, pela função social que desempenha, pela função cultural, pelo efeito de dínamo de crescimento e desenvolvimento económico, até de desenvolvimento humano. Portanto, elevar a dignidade do setor, a sua credibilidade. E eu noto o percurso que foi feito e os desenvolvimentos que foram acontecendo. Também noto que, apesar de tudo, mesmo havendo a melhor vontade, mesmo existindo aquilo que falta, que é a liderança global, o desporto continua impotente para atacar, para erradicar muitas das ameaças que foram aqui faladas há instantes, ao longo do dia de hoje e ao longo dos dias anteriores. Só por ingenuidade ou manicaísmo se pode exigir de um setor que foi deixado durante décadas, entregue a si próprio, como se vivesse de costas voltadas entre o desporto e a política pública, que pudesse ter uma varinha de condão, que fosse erradicar a corrupção, que fosse erradicar o branqueamento de capitais, que fosse evitar a evasão fiscal, que fosse evitar o tráfico de menores. E todas essas chagas são chagas dilacerantes, gritantes. Muitas vezes não se fala, mas elas estão aí, escancaradas. E por baixo da superfície, movem-se de forma sibilina, de forma letal. E não se ignora os efeitos da pandemia, não se fala nisso. Mas a pandemia e os constrangimentos que criaram conduziram a um alastramento da infiltração criminosa que já se verificava. Veja-se, por exemplo, o caso de Itália. Quando os bancos, quando as empresas fecham, quando o mundo para, quando as famílias deixam de ter fonte de subsistência e têm que pôr o pão na mesa e sustentar os seus filhos, e os bancos fecham a torneira, quem é que tem liquidez? Portanto, estas relações de dependência têm que ser tomadas em consideração. Para dizer o quê? O que nós precisamos mais do que nunca é de liderança. Liderança. E aqui todos têm que assumir a sua quota parte. Aos dirigentes desportivos, espera-se, de facto, que assumam as reformas que são há muito identificadas e são há muito necessárias. Já há muito que, ao abrigo da autonomia do desporto, pode e deve ser feito. Aos governos, existe também isso, liderança. Estar num cargo, num governo, seja qual for o nível, não é um privilégio. É o exercício da responsabilidade do interesse público, da confiança dos eleitores. É um ónus e uma responsabilidade. Dignas, sim, mas uma responsabilidade que tem que ser honrada. Em setembro de 2015, David Cameron, então primeiro-ministro do Reino Unido, convida os chefes de Estado e outras entidades influentes do mundo dos negócios e também do mundo do desporto para uma jornada, para uma cimeira contra a corrupção no mundo dos negócios e
no desporto, nada contra isso, mas por que é que o mesmo Primeiro-Ministro não atentou às Ilhas Virgens Britânicas, não atentou à City, que é um Estado dentro de um Estado, sem escrutínio, sem controle, sem garantias de transparência no que diz respeito aos fluxos financeiros? A SIGA, se hoje existe, foi para atacar estas chagas, foi para ser em voz incómoda, foi para ser aquela mosca no teto que vê o mundo ao contrário, mas tem a coragem, não apenas de denunciar os problemas, mas apontar as soluções. Portanto, se queremos todos acabar com esta opacidade, temos que exigir que os governos, as instituições comunitárias também, regulem, disciplinem e exerçam devido escrutínio sobre essas offshores que por aí proliferam, que são autênticos veículos de dinheiros sombrios, de proveniências duvidosas. E, portanto, não contem comigo para confabulações de salão, nem para entreter reuniões, nem declarações grandiloquentes. Mas contem comigo para dizer o que sinto e assumir as consequências por aquilo que digo. Nós, para erradicarmos muitos destes problemas, precisamos de governos que atuem, que exigem, porque se não forem capazes, mais vale dar lugar aos outros. Foi aqui um pouco a mensagem de compromisso para a ação que foi aqui partilhada por todos quantos partilharam este palco e muitos estiveram a participar online. Foi também este o compromisso que aqui foi firmado publicamente pelas instituições que têm especiais responsabilidades no domínio do futebol profissional. E eu conheço cada um deles e sei que é um compromisso sério para cumprir. Foi também o compromisso que foi aqui expresso pelas Nações Unidas, pelas ligas europeias, pela própria UEFA, por todos quanto aqui passaram, pelos jovens que aqui deram testemunho de vitalidade e de compromisso e de disponibilidade para a ação. E foi, portanto, todo este capital de expectativa, de realidade, de realismo, reformista, um grande ímpeto reformista que aqui foi transmitido. E começamos da melhor maneira, devo dizer, com todos os capitães de equipa a assinar um compromisso pela integridade do desporto. Eu tenho sempre muito cuidado quando se assina qualquer coisa, porque para mim assinar papéis não é bem o meu forte. Mas eu reconheço que é um primeiro ponto de partida. É uma assunção de uma responsabilidade que nós vamos concretizar. Todos os capitães de equipa da Primeira e da Segunda Liga, uma iniciativa que a SIGA propôs à Liga e que foi acolhida. Também agradecemos a participação dos clubes e dos seus dirigentes, e de todos os atletas, inclusivamente os árbitros e os treinadores. Foi um gesto simbólico, um ponto de partida, um gatilho para a ação e para a reforma que necessitamos. Foi também uma jornada especial, toda ela dedicada à integridade no desporto. Em todos os estádios nacionais houve este clamor, houve esta mobilização, esta vaga de fundo. Mas foi também aqui importante o que se passou nestes últimos dias, porque assinamos acordos de cooperação com entidades internacionais, entidades europeias, entidades nacionais. Com as Nações Unidas, com a minha querida amiga Daniela Vaz, que aqui se deslocou, dando também o seu contributo, dando também o seu incentivo, e com ela vamos em breve, em Nova Iorque, assinar um acordo de cooperação para que os Sustainable Development Goals may be not just an aspiration to be accomplished in 2030 or when convenient, but to be made a reality as from today. And since I'm in English, allow me to say a few words to those who are out there across the world watching us and following us. The Danish League, also very important statement, very important initiative was firmed here with us. But also the business side. Including the broadcasters who came here to express with SIGA that we need action and we need reform. We have here also, we were here also to say that we count with the academia, with the universities. These are the spring of knowledge and expertise. This is where new mentalities are being forged. This is where the leaders of tomorrow
are being developed. We count on them, and we have solutions together with them to implement. It was also a particularly important moment because here, in front of everyone, under the lights, the Portuguese League took the commitment and signed a contract to implement the SIGA Universal Standard. SIGA Universal Standards on good governance, on financial integrity, on sports betting integrity, and on youth development and child protection. But not only that, a commitment to undergo the independent scrutiny that our rating system offers. And what a remarkable example of leadership we have here demonstrated. We will work with them to deliver this. We have also announced a new set of standards on youth development and child protection. And o Joaquim Evangelista esteve esta semana a participar num importante julgamento. Ele fez referência a isso. Tráfico de menores é algo que não podemos compactuar. Mas os problemas evitam-se. Os problemas evitam-se. E é na adoção e implementação destes estándares universais que pode radicar grande parte da solução. Muito mais podia dizer. Mas o que quero dizer é, como em português significa, siga o futuro. Para onde vamos daqui? E para onde vamos daqui, desde já contamos. Com o papel ativo da SIGA Women. Promovendo uma situação de igualdade de oportunidades. Onde as pessoas, independentemente do seu género, possam ter acesso aos lugares onde as decisões são tomadas. Dizemos não ao tokenismo. Dizemos sim à igualdade de oportunidades. Contamos com as muitas líderes femininas com que temos vindo a congregar, que têm a demonstração de capacidade ao mais alto nível. Contamos com elas também para essas reformas. Partilhamos preocupações, assumimos responsabilidades, que vão muito para além daquilo que se passa nos terrenos de jogo. As preocupações com a sustentabilidade, as preocupações com o ambiente e o papel que o desporto pode e deve desempenhar. E, portanto, foi não um ponto de chegada, mas um ponto de partida. E daqui, terminando, deixo algumas mensagens ao desporto, aos órgãos e às instituições desportivas. O repto é para que adotem os estándares universais da SIGA. Não é preciso inventar a roda, não é preciso ir à procura de balas de prata. A bala de prata, a verdadeira vacina, chama-se SIGA Universal Standard. E é importante que as organizações desportivas deem o passo em frente e as implementem. E se submetam ao escrutínio legítimo do sistema de rating que a SIGA oferece. É isso que os adeptos esperam, é isso que os investidores merecem e é isso que cada um de nós exige. Ao Global Business, também, que assuma as suas responsabilidades. Não é possível, e o mesmo se diz dos governos, não é possível continuar a financiar organizações sem saber da credencial, da idoneidade e do destino destas verbas. Isto começa por aqui. E, portanto, as grandes empresas, os global business, os patrocinadores, os operadores televisivos, têm um papel fundamental e liderante a desempenhar nisto que se chama choque cultural, mudança cultural. Não porque temos um polícia em cada esquina, mas porque é aquilo que a nossa consciência deve determinar. Porque das duas uma, ou mudamos ou somos mudados. A realidade é implacável. Não queiramos continuar a patrocinar situações como aquelas que verificaram ainda há pouco tempo, têm sido denunciadas ciclicamente. Evitemos os problemas. Caminhemos para as soluções. Trabalhemos a equipa e sejamos julgados por isso. E era isso que o presidente da UEFA disse. Quando com ele falei pela primeira vez, discutimos os problemas, chegamos imediatamente ao consenso, assumimos um compromisso e estamos a trabalhar no sentido da sua prossecução. Isso é o que se chama liderança. Isso é o que é um capital de esperança e de credibilidade que não pode ser desbaratado. E para isso contamos com todos, com cada um dos que está aqui. Contamos também com aqueles que mesmo não seguem o desporto de uma maneira cotidiana ou não estão muito identificados diretamente com ele. Pessoas com uma consciência crítica, com sentido de independência, com a autoridade que daí advém, como o Dr. Luís Marques Mendes. Era por isso que também queria agradecer o seu contributo, o seu estímulo,
a sua consciência crítica, porque só assim que nós podemos melhorar. Uma palavra mesmo final, de agradecimento a todos quantos tornaram possível esta grande jornada de reflexão e debate. Foram muitos as organizações que foram aqui mencionadas. As organizações que têm o seu logo plasmado neste mural. Mas há muita mais gente que não posso deixar de referir nesta ocasião. A minha equipa de Navy SEALs. Não há descrição para o sacrifício, para o trabalho, para a dedicação que desenvolveram cada um deles, para que hoje pudéssemos estar aqui a coroar este momento com expectativa, de forma positiva, com confiança no futuro. Foram meses de trabalho árduo. E isto é uma paixão que não há dinheiro que pague. É um compromisso que é difícil de traduzir em palavras. A todos eles agradeço penhoradamente todo o apoio. Todo o apoio. À Katie, ao Ian, ao Nuno, à Daniela, ao Sean, ao Craig. Podia continuar aqui a noite toda. Mas permitam-me também uma palavra muito pessoal. Uma palavra de agradecimento à minha família, com quem praticamente nos últimos 5, 6 meses não tive a oportunidade de conviver, não tive tempo sequer para ter uma refeição, nem sequer para trocar uma palavra ou qualquer circunstância. O sacrifício que a minha família tem feito, o apoio que me tem dedicado para me permitir este misto de insanidade e de missão, não tem adjetivos. A minha gratidão, o meu reconhecimento para eles é total, incondicional, e nesta hora não queria deixar de o frisar, porque sem eles eu não conseguia fazer o que faço, não conseguia ser quem sou e não conseguia ter esta força, essa compatibilidade, este compromisso, esta reverência, esta força telúrica que define os açorianos, e portanto a eles devo. A todos muito obrigado. Voltamos no próximo ano com a Sport Integrity Forum na América Latina, onde estamos sediados também, com a SIGA Latin America. Vamos ter em março também uma grande jornada de reflexão e debate e de reforma sobre as questões da liderança feminina no desporto, e essa para nós também é uma pedra de toque, uma prioridade. E vamos continuar depois com uma grande jornada da juventude, mobilizando a juventude, para com um novo fogo, um novo ímpeto, podamos fazer mais e melhor do que temos feito. A todos muito obrigado e contem connosco, nós contamos convosco. Muito obrigado.